Olá pessoal, começando aí mais uma edição do programa Café com Leite. Que maravilha ter a sua companhia, né? E sempre mantendo muito bem informado aqui na TV Café com Leite, em parceria com Edson. Rapaz, eu acho que cerca de uns 2 anos você esteve aqui, né? Faz tempo, É, né? é. Eu já estava Eu, precisando. eu acho que foi na época da pandemia, Por né? aí, foi, tá? A gente estava, parece que voltando da pandemia, uma coisa Aham. assim, né? Sim, sim, sim. Mas que bom, estar aqui é muito bom conversar. É sempre muito bom aprender e conversar. E aqui no programa Café com Leite, quando os amigos vêm para tomar um café, me deixa muito feliz. Então é uma alegria, uma honra receber mais uma vez aqui, viu? É uma honra igualmente estar aqui presente, conversando E sobre falar temas sobre que são esse tema, importantes, né, né? pra gente. E esse tema raça, racismo e antirracismo, eu acho, confessar aqui para nós, viu, Edson? Não era para ser debatido isso, não. Não era para ser comentado, não. Porque o que é que existe de diferença entre os seres humanos para se discutir raça, racismo e antirracismo, né? É verdade. Inclusive, assim, cientificamente já foi comprovado que não existe uma diferença significativa, né, entre o que a gente denomina enquanto raças humanas. Na realidade, no âmbito da biologia, não existem raças entre os seres humanos, né? Sim. Nós fazemos parte de uma A mesma raça raça, humana, né? uma única raça, né? Essa divisão, na realidade, ela tem mais sentido, ela tem mais um sentido de definição a partir da cor da pele, né? E de elementos culturais, né? Então, biologicamente, hoje, inclusive, se fala que existe mais uma diferença maior entre indivíduos da mesma raça do que de raças diferentes. Então, entre os pessoas brancas ou pessoas negras, você vai encontrar uma diferença maior, talvez, né, biológica, né, do que entre as raças, né, negra, branca, ou indígena que seja, ou amarela, né, como a gente chama, os asiáticos, né? Então não existe distinção biológica que possa, no campo da biologia, distinguir raças humanas, né? Então a gente fala mais nesse sentido em uma perspectiva sociológica, né? Uma perspectiva sociológica, porque se popularizou essa distinção também, essa caracterização, e até mesmo para compreender, né, como a sociedade lida com essas diferenças, é importante que a gente se debruce sobre isso. Sim, sim. Mas sempre lembrando, a raça no campo da biologia, no âmbito da biologia, nós pertencemos a uma única raça. Né? Eu acho Mesmo que isso é coração, importante para né? a Olha, gente ter em e mente. se nós imaginarmos cabeça, corpo e mente? Olha só, não tem diferença. Cabeça, corpo e mente, né? Seria fisicamente, talvez, como você disse, pele ou sei lá, mas não, eu externo meu sentimento dessa forma, minhas palavras dessa forma, porque eu não vejo o porquê da necessidade de discutir isso. Eu, Uhum. particularmente, né? Lógico que a sociedade como um todo precisa ser debatida, que não são iguais a mim, né? Mas É é isso que eu verdade. penso, sabe? Mas esse nosso tema, raça, racismo e antirracismo, é,
Como é que nós podemos entender? São três palavras, três definições intrinsecamente ligadas, né? Sim, sim. É, como a ideia de raça entre os seres humanos, né, ela surge com o desenvolvimento da ciência moderna, principalmente. Então, essa categorização, né, e a ideia de hierarquização também, né, é que parte da Europa colocando os europeus brancos como superiores e aí todos os outros como inferiores em escala, né, amarelos e a população negra. E é uma forma de relação de poder também, certo? Que impõe o poder da Europa branca em relação às outras populações. Né? Que isso se criou. Né? Foi criado, né? Foi criado. Inclusive, eu acho se usou durante o século XIX, né? E início do século XX principalmente, a teoria de Darwin, inclusive, muitas vezes para justificar uma ideia de hierarquização biológica, né? Entre os seres humanos. Coisa que o Darwin nunca colocou, nos escritos dele. Muito pelo contrário, Darwin, numa pequena passagem que teve pelo Brasil, ficou horrorizado com as relações escravistas no Brasil. Né? Então, ele nunca tocou no assunto na perspectiva de hierarquizar raças humanas. Né? Então, foi algo que tentaram levar para o campo das ciências sociais, né? E determinando a partir dessa relação de poder partindo da Europa, partindo dos europeus, do domínio europeu também que se estendia pelo mundo afora, né? Quem dominava a época, não era? Sim, a Europa, né? A Europa branca, né? Eu recentemente, essa semana possivelmente, eu até assisti numa outra emissora, porque quando não está passando café com leite, às vezes eu vou olhar as outras emissoras, né? E às vezes a gente assiste e eu vi, tá até uma apreensão de uma empresa, não sei, exploração de pessoas em trabalho análogos à escravidão. Quer dizer, em tempos modernos, em tempos de tecnologia, em tempos atuais, em tempos que... Impressionante ainda ter esse tipo de fato, né? Não acabou, né? A escravidão em si não acabou. A escravidão é uma prática de milênios, né? Se você olhar para os relatos, por exemplo, da antiga Mesopotâmia, você vai encontrar lá no Código de Hammurabi, por exemplo, citações, na realidade, leis, né, que determinavam como deveria ser o tratamento em relação aos escravos, como a escravidão se dava, regulando essas relações. Né? E, bem, a história da humanidade é acompanhada também pela história da escravidão, infelizmente. E apesar de no Brasil, por exemplo, se acabar a escravidão legalmente em 1888, ela até hoje, como você mesmo citou, tem de vez em quando se estoura uma fazenda em algum lugar do país, né, com trabalho análogo à escravidão. Né? Absurdo. É um absurdo, mas assim, acontece muito nas lavouras de café. Né? Café se escuta muito, mas não só, né? Em outras e outras. Agora há pouco, né, aí um cantor sertanejo famoso se descobriu que na fazenda dele tinha gente nas condições de trabalho análogo à escravidão. Né? Então as coisas continuam, né? Embora obviamente as leis não permitam como permitiam antes da abolição da escravidão, né? Isso era regrado pela lei. A lei determinava como e quando e em que condições se era escravo, quais os direitos do escravo, regulava a escravidão. Né? Hoje as leis proíbem, mas a prática continua. A gente teve casos aqui em Juazeiro, inclusive, de pessoas encontradas em situações há anos atrás, pelo menos, né? Análogas à escravidão, né? Bem próximo da gente. A gente nem imagina, mas infelizmente acontece. Racismo. Quando nós falamos em racismo, não tratamos apenas da cor da pele, né? Tem uma série de outras coisas que envolvem racismo. Sim, né? sim. E hoje ainda também muito em voga, né? Sim. No Brasil, a principal forma de racismo ela se direciona a pessoas negras, né? Assim, indígenas. Ela mas foi não é oriunda, por exemplo, talvez. Né? Ela é fruto dos 388 anos de escravidão no Brasil, né? Certo. Ela é fruto desse processo histórico, certo?
quando a gente fala em racismo, obviamente a gente não está falando só do racismo antinegro, né? Então, você tem um racismo anti-indígena, tem um racismo direcionado aos povos judeus, por exemplo, sim, né? sim. Mas no Brasil não é tão expressiva. A expressão maior do racismo no Brasil é o racismo antinegro, né? E, de certa medida, que direcionado também às populações indígenas. Então, fruto desse processo histórico, a gente teve 388 anos de escravidão no Brasil, né? Muito tempo. Isso marcou a história brasileira e por isso que muito se fala no racismo estrutural, né? Sim. Que ele passou a compor as estruturas sociais brasileiras. Então, é importante a gente colocar isso em perspectiva, porque, assim, às vezes a gente acha que é uma falha moral, simplesmente, a ação racista. E não é uma simples falha moral, né? Ela, na realidade, faz parte de uma estrutura que toca toda a sociedade. Então, ela é veiculada pelas pessoas, mas ela não, vamos dizer, ela não surge no indivíduo. Ela já existe antes do indivíduo, né? Existe antes do indivíduo. E como você disse, 388 anos digamos assim, de escravidão. E depois disso começaram as leis surgirem. A cada dia temos mais leis de proteção, de defesa, né? Sim. Então isso quer dizer que o racismo está nas pessoas que a consideram não pela lei. Você acha que nós já temos lei suficiente para, digamos assim, não vou dizer bem punir, mas para preservar o racismo? Assim, as leis, elas são fruto, né, na realidade, da ação das pessoas, né? Da ação organizada dos movimentos, das reivindicações que sempre se assim, fizeram. né? Ela surge em detrimento dos fatos que ocorreram, né? Exato. Ou seja, precisa morrer alguém para colocar. Eu sempre uso esse exemplo. É preciso acontecer 1, 2, 3 acidentes numa rua, numa esquina, de acidente de trânsito para poder se colocar um semáforo. Eu acho isso um absurdo. Mas... Não, com certeza. As leis, elas têm um papel importante, né? No combate ao racismo, certo? Então, na realidade, diversas leis foram criadas, algumas não serviram de muita coisa, infelizmente. Desde antes da abolição, na realidade, da escravidão, né? Você tem a lei que proibiu o tráfico de escravos, que se proibiu o tráfico de escravos, mas o tráfico continuou até mais potente do que antes, porque o preço, né, do escravo enquanto mercadoria se elevou. Então, além do valorizar se valorizou, então se tornou mais lucrativo o tráfico, né? E inclusive gerou um tráfico interno também no Brasil. Olha que onda, né? Olha que coisa, né? Então, algumas leis, na verdade, não foram suficientes, entende? Para acabar com o racismo ou para mitigar o racismo, né? Ou as práticas racistas ou até o fim da escravidão, certo? Mas houveram leis importantes nas últimas décadas, como, por exemplo, posso dizer para você, a lei de cotas. A lei de cotas foi uma lei importantíssima, certo? Importantíssima. E eu digo para você, o primeiro ponto positivo na lei de cotas foi trazer à tona o debate, né? Foi para trazer à tona um debate questionando por que a população negra, por exemplo, não está dentro das universidades. Entende? Você olhava para um curso ainda hoje, na verdade, né? Você olha para dentro de uma sala de um curso de medicina, grande a maioria, antes das leis de cotas, inclusive, praticamente todo mundo branco, né? Ainda hoje, na verdade, a grande maioria são brancos. A lei de cotas colocou a população negra dentro da universidade, colocou questionamento em relação a esse fato dessa população negra até então não estar dentro da universidade, e possibilitou essas pessoas fatos, né? Sim, e possibilitou que essas pessoas dentro da universidade começassem a pesquisar, né, a colocar essas questões de raça, racismo, do antirracismo como pauta fundamental dos debates dentro das universidades brasileiras. Então, foi muito importante. Inclusive, é importante que a gente coloque. Eu diria estar sendo muito importante. Está sendo, né? E é assim, é bom lembrar, é um paliativo, né? É uma lei criada como um paliativo, certo? A situação essa, a gente tem que resolver temporariamente essa situação e, obviamente, essa lei deve sumir.
A gente tem que trabalhar para que ela não seja necessária mais daqui a alguns anos. Sim. Entende? Ainda é. Mas eu é importante enxergo que com venha a ser esse desnecessário. espaço, né, e entrando as pessoas assim, né, com essas cotas, daqui a pouco nós temos um fluxo. E isso torna-se, cria força, né, e torna-se outra dimensão. É isso, né? E é interessante, né? Se você for olhar os números, então, existia muita gente falando, mas vai acabar com a universidade, né? A qualidade dos profissionais que vão sair. Assim, muito se falou disso, né? E os números provaram o contrário. Os alunos cotistas muitas vezes tinham médias maiores do que os outros alunos, entende? E é justificável. Você imagina a dificuldade que um garoto, uma garota dessa teve para entrar na universidade, o valor que ele dava para entrar num curso universitário, né? Sim. E como ele se esforçava para mostrar que estava à altura daquele curso, né? Então, os números provaram, na verdade, que era uma falácia, né? Que na realidade as cotas foram benéficas, por um lado, para a população negra e foram benéficas também para a universidade. E para a sociedade, né? Na realidade, para a sociedade como um todo. Estou conversando aqui com o professor Edson Xavier, falando sobre raça, racismo e antirracismo, onde, neste momento, o professor Edson nos proporciona uma aula sobre o assunto. Água São Geraldo e café. Se você se negar, eu vou dizer que você não é professor. Então, por favor, vamos tomar uma água aqui, professor. E um cafezinho, é claro, né, professor? Por gentileza. Conhecendo raça, racismo e antirracismo com o meu convidado, professor Edson Xavier. Quer saber mais? Nosso intervalo é rápido, voltaremos em instantes. De volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência. Quero dizer para você que você deve sim divulgar as nossas redes sociais, as redes sociais da TV Café com Leite, da TV Verde Vale, da TV Cariri, publicar no seu Instagram, nos seus grupos de WhatsApp a nossa programação. Nós temos aqui profissionais brilhantes, nós oferecemos conteúdos da nossa região, extremamente regionalizado, para que você possa acompanhar, tomar conhecimento. É essa a nossa função, é esse o nosso papel. Portanto, é importante que você compartilhe com a gente e aceitamos também aqui no programa Café com Leite, manda para a nossa produção aí sugestões de pauta, viu? Liga para a gente, passa mensagem aí, entra no Instagram do Café com Leite, da TV, enfim, conversa com a nossa equipe aí, nós estamos de braços abertos para te receber. Tá? Serão sempre muito bem-vindas as suas sugestões. Meu convidado de hoje é professor Edson Xavier. O nosso tema de hoje, raça, racismo e antirracismo. Professor Edson. Professor, me diga uma coisa. Nós falamos no bloco anterior e encerramos ali com essa questão da lei de cotas, né? Sim. Essa lei, na sua visão, ela deve, digamos assim, se perpetuar, deve se continuar, ou você enxerga como um curto espaço de tempo ela se extinguir e a coisa está estabilizada? Ela não é para ser perpétua, né? Na realidade, ela vem para um problema específico, solucionar um problema específico, certo? E ela deve ser repensada futuramente quando esse problema se solucionar, né? Então, hoje a gente tem cotas para as universidades e tem cotas também para o Serviço Público Federal. Certo? Só federal, é? E alguns estados aí devem ter leis específicas, municípios devem ter leis específicas, né? Mas existe uma lei federal direcionada para o Serviço Público Federal, que estava entre 20% e agora está passando para 30% de cotas reservadas, né? Para negros, negras, indígenas. E é importante, né? É importante que ela se mantenha até, obviamente, a gente ter um equilíbrio, né? Dentro das universidades, dentro do serviço público também, que espelhe o que é a sociedade, né?
Porque até então a universidade, por exemplo, não espelhava o que é a universidade. Você estava Eu lembro que os dados de Salvador, por exemplo, eram assustadores, né? Você tinha mais de 80% da população negra, mas dentro das universidades era um percentual que não chegava a 10%. Né? Então, quer dizer, é uma distância muito grande, né? Muito grande. Né? Então, a lei de cotas vem para dar um equilíbrio a isso. Obviamente, havendo esse equilíbrio, ela deve se extinguir. Né? É uma lei que né? É o que se espera, é o que se espera. E aí, obviamente, tem que se tentar combater o racismo, né? Ter uma melhoria do ensino público de modo geral, no caso da universidade, do serviço público também, né? E existem questões que são específicas, né? Tratamentos específicos em relação à questão racial, e tem outros que são mais amplos e que atingem também, né? Sim. A mitigação do racismo, né? Porque você vê a população negra brasileira, se você olha para as periferias, né, da cidade, da nossa cidade mesmo, dos grandes centros também, você vai ver que a grande parte das populações periféricas que vivem em péssimas condições, com pouco saneamento, na violência, elas são populações negras e pardas, né? De negros e pardos principalmente, não só, mas principalmente. Né? Não tem o menor sentido, eu volto a insistir, né? Não tem o menor sentido. Não tem. Hoje, no Ceará, por exemplo, a gente tem mais de 70% da população se autodeclarando entre pardos e negros. Né? A maior parte dessas pessoas se declaram pardas, né, no Ceará. No Brasil, cerca de 56% da população está entre pardas e pretas, que no IBGE são todos considerados negros. Né? Então, 56% da população brasileira, a partir desse dado do IBGE, é negra. Mas tem uns que se declaram pardos só para tirar proveito das cotas também. É um problema. É um problema. Por isso que dentro das universidades e dentro do serviço público também, né, você vai ter bancas chamadas bancas de heteroidentificação. Certo. Então você primeiro se autodeclara, o primeiro passo é a autodeclaração. Certo. Pronto, eu vou concorrer também. Né? Eu vou me declarar, eu sou negro, eu sou pardo. Entende? Certo. Mas aí depois da autodeclaração tem uma banca chamada banca de heteroidentificação. Então uma banca que vai olhar para você e dizer justo. Você é ou não é negro, é ou não é o pardo, a partir da análise, né, do indivíduo. Tá, entende? Para que não seja só a autodeclaração. Porque realmente muita gente, infelizmente, para ocupar essas vagas, se declara como negro. Aproveitar ali a chance. Para aproveitar, mas quando se tem a luta para travar dentro do campo da negritude, da parditude, não se coloca, né? Quer dizer... Só se coloca para... Só para as benesses. Isso que eu vi recentemente aí, não sei, eu acho que foi no Enem, que a maioria das pessoas se declararam pardas e negras para se beneficiar da lei de cotas, eu acho. Eu acho que foi no Enem, não tenho certeza. No Enem, tem para os vestibulares das universidades, para os concursos públicos, existem muitos casos, né? Existem muitos casos. Você falou aí, Edson, na questão das periferias, que a maioria das pessoas são pessoas de baixa renda e pessoas geralmente negras, né? Não seria isso, digamos assim, não deveria isso ter uma visão diferenciada do poder público no sentido de investir nessas digamos assim, nessas regiões, sem precisar de uma lei como a lei de cotas, ou seja, incentivar de outras formas, porque eu enxergo isso como um problema grave de saúde pública. Sim. Não, passa por vários âmbitos, né, do cuidado do poder público. Inclusive é uma questão de questões referentes à saúde pública, né? Não só, existe um termo usado, né, de racismo ambiental. Né? Hoje se fala em racismo ambiental, quer dizer, determinadas partes das cidades, vamos falar da cidade especificamente, por exemplo, que teriam menos cuidados do poder público porque tem a maioria da sua população negra e parda.
É mesmo. É, Tem estudos que mostram. tem estudos que apontam para isso. Muitos estudos hoje em dia que apontam para isso. Então você vai direcionar, né, a maior parte dos serviços públicos, dos cuidados da atenção do poder público para as áreas privilegiadas, onde tem mais pessoas brancas e uma classe média ou uma classe mais elevada, e vai deixar à margem as regiões onde existem a maioria de população negra. Então, isso é comprovado pelos dados de vários estudiosos, né? E aí você chega nas periferias das cidades, né? E vê como nas regiões onde a maior parte da população é negra falta saneamento básico, falta áreas de lazer, esporte, falta, de repente, atendimento de saúde adequado à população, né? O que ainda marginaliza ainda mais essa população, dificulta ainda mais a vida dessas pessoas. Não buscam saber as razões da inclusive. marginalização, né? O que os levou àquilo, né? Pois é. Falta desse apoio, falta de atenção, falta de políticas públicas. Exato. Né? É um problema sério, né? Então isso quer dizer secular. Que nós precisamos de mais leis. De certa forma, a gente precisa primeiro garantir que as leis que existem realmente Sejam se aplicadas, concretizem. Por exemplo, a gente tem uma lei que é uma lei muito importante, que é a lei de ensino da cultura e história africana e afro-brasileira nas escolas. Né? É uma lei importante, uma lei fundamental, né? Porque ela ajuda a reforçar uma identidade, que é uma identidade do povo brasileiro em relação às suas origens, né? Ela reforça, como eu posso dizer, a autoestima das crianças negras e pardas, né? Ela reforça uma compreensão do que a gente é enquanto nação, certo? Mas ainda ela não foi devidamente concretizada, entende? Por quê? Por vários motivos, né? O racismo é um motivo importante para isso, mas também a falta de formação dos profissionais. Eu sou um profissional do campo da história. Minha formação, por exemplo, eu não estudei cultura afro-brasileira ou história da África, né? Na minha formação lá nos anos 2000, né? 2000, eu me formei em 2003. Não haviam essas cadeiras, essas disciplinas na universidade. A lei foi criada depois, né? Então, os estudantes hoje de história, eles saem da universidade com essa formação. Eu não tive. Entende? Vários profissionais, por exemplo, no município, nosso município, não tiveram essa formação. Eu não então, sei se tem cabe dificuldade esse em comparativo, transmitir. mas, por exemplo, hoje há uma preocupação já extrema no quesito dos cuidados com as crianças com espectro autista. Né? Então, se hoje está havendo essa mudança, por que não também haver, né, que já deveria, em detrimento da luta, né, existir há tanto tempo, porque a educação ainda é a base de tudo. Né? É fundamental. Né? A educação é muito importante. Então, começar esse processo, né, de uma educação que a gente chama antirracista dentro das escolas é muito importante. É muito importante conhecer a cultura afro-brasileira, as nossas raízes no âmbito do continente africano e indígenas também, né? Sim. Que todas elas foram apagadas, né? É interessante demais você imaginar que as famílias brancas, muitas vezes elas conseguem traçar sua genealogia até Portugal, até Espanha, até Itália, né? E as famílias de origem negra ou indígena não conseguem, né? Porque essa história dessas pessoas foi apagada. Muitas vezes o descendente de africanos recebeu o nome da família branca que era proprietária do indivíduo escravizado, né? Então ele não consegue remeter a muitas gerações no passado a sua história. De fato, né? Resta apagado aí, não tem. Apagado. E é isso, né? A gente acaba a história individual, a história familiar e a história coletiva enquanto nação. Ela foi apagada pela escravidão e pelo racismo, né? Infelizmente. E é necessário que a gente se volte para trás para compreender um pouquinho como esses processos se deram, né? Como a gente se tornou uma nação com todos os problemas que a gente tem e, obviamente,
tudo de bom também que a nação brasileira tem, né? Como uma nação miscigenada, uma nação que tem uma influência muito grande da África, das tradições indígenas e, obviamente, também da Europa, né? Mas para compreender isso, a gente tem que ter um olhar para o passado, né? Um olhar muito sério para o passado, né? Para projetar o futuro, né? Para projetar o futuro. Eu não diria o futuro, o hoje. Projetar o Para agir hoje. no hoje, para agir no tempo Agir presente. hoje e já prever o futuro. Sim, né? sim. A educação é um instrumento de construção em todos os aspectos, né? Todos os aspectos. Mas que bom, que bom. Gente, eu estou conversando aqui e aprendendo muito. Eu estou tendo uma aula, de fato, né, sobre raça, racismo e antirracismo com o nosso convidado de hoje, o professor Edson Xavier, que com muita maestria, com muita competência, fala sobre o tema. E eu diria até que, nesse momento, resta um ponto de reflexão para que a gente possa, a cada momento, a cada dia, né, começar a refletir, a pensar. O que pensar daqui para frente acerca disso, que eu acho que era um assunto, sinceramente, que já deveria ter sido banido. Não era nem para estar se discutindo, nem nas escolas, nem em lugar nenhum. Aquela coisa, essa aí é uma opinião minha, sabe? Sim. Eu enxergar as coisas tudo como normal. Não existiria raça, não existiria racismo, não existiria raça. Aí não vai deixar de existir, né? Mas o racismo não iria existir. Depende tudo de como eu enxergo, de como eu aceito, né? Então é tão fácil. Bom, reflexões à parte. Professor Edson, vamos beber mais água, por favor? O em São Geraldo aqui. E mais um cafezinho, professor? Por gentileza. Gente, raça, racismo, antirracismo é o tema de hoje do nosso programa. O meu convidado é o professor Edson Xavier, que nos oportuniza neste momento uma aula sobre o tema. Nosso intervalo é rápido. Fique ligado, voltaremos em instantes. Esse terceiro bloco do programa Café com Leite, obrigado pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência, sempre muito bom. Gente, olha, eu sempre digo que é muito bom ter a sua companhia, mas em especial te manter bem informado com os nossos convidados, com os profissionais que aqui vêm, né, nos proporcionam aula, né, sobre tantos assuntos, e isso me deixa muito feliz. E são sempre temas que nos provocam a reflexão. Eu não posso mudar o mundo, mas se eu for o beija-flor que levava água para apagar o fogo, estava fazendo a parte dele, se nós conseguirmos fazer com que você passe a refletir e dê a sua contribuição em todos os aspectos, nesse caso aqui, sobre a questão do combate ao racismo, já é suficiente, porque você vai disseminar isso e eu não tenho dúvida disso. E quem vai me confirmar aqui é o nosso professor. Então, professor Edson, se essa nossa conversa chegar num percentual ínfimo que seja, mas que conscientize essas pessoas e que daí haja uma semente plantada para um processo de disseminação, eu acho que isso ajuda, né? Claro. No combate ao racismo, eu acho que isso eu gosto disso, sabe? Uhum. Eu não quero, assim, uma audiência de 30, 40 mil pessoas, não. Aqui, graças a Deus, a nossa audiência gira em torno aí de 18 mil telespectadores. Eu fico muito feliz, sabe? Isso me deixa muito orgulhoso. Aqui do Cariri, nosso, né? Uhum. Mas se 1, 2, 3 absorver essa ideia e disseminar isso, cara, foi a semente plantada, né? Sim, sim. Acho que isso é extremamente relevante. Demais, eu acho importantíssimo. São debates fundamentais, entende? Enquanto
o racismo existir, é necessário que a gente debata, discuta, converse, né, que fale às pessoas sobre o tema, certo? Porque o Brasil, isso é importante que a gente coloque, diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, né? Ele, depois do fim da escravidão, ele não criou leis, vamos dizer, efetivamente racistas, discriminatórias, ou leis que segregassem, como por exemplo nos Estados Unidos ou na África do Sul, né? Que houveram leis de segregação, leis que colocaram os negros numa parte da cidade, os brancos em outra, não permitiram acesso aos mesmos espaços ou a garantia dos mesmos direitos. Ela foi mais sutil, entende? E tanto é que se criou um mito que a gente chama de mito da democracia racial no Brasil. Um mito que todo mundo era igual, que não havia racismo, que não havia discriminação racial, sendo um mito, porque na verdade havia sim. E a gente era claro que havia, né? Muito se desdobrou, inclusive intelectuais importantes como Florestan Fernandes, né? Fez várias pesquisas sobre o tema e outros posteriores também fizeram pesquisas importantes sobre o tema e apontando para outra perspectiva, né? E a gente, na verdade, a própria vivência da população negra demonstra o quanto o racismo é forte no Brasil, é poderoso, até mesmo porque ele está menos à mostra, digo assim. Diz que não é racista, mas se age de forma racista. E por isso que é bom. Porque são duas coisas. Eu não sou, mas eu ajo como tal, né? Pois é, porque é algo social, né? Então perpassa a gente reproduz às vezes algumas práticas, algumas perspectivas racistas. A gente reproduz muitas vezes uma concepção estética, por exemplo. Eu falo, cabelo crespo é feio, né? O cabelo, a ideia de que o cabelo tem que ser alisado de uma mulher, né? O liso de uma mulher para ela ser bonita, que os lábios grossos são feios, que o nariz largo é feio, que a pele escura é feia, né? Ou que o padrão de beleza seria o padrão dos brancos, né? Então essa coisa se reproduz muitas vezes sem a gente ter muita consciência, né? E, obviamente, várias outras práticas, né, que são atreladas ao racismo, que às vezes a gente tem consciência, às vezes a gente não tem. Né? Porque eu acho que existe também a questão do ato cometido de forma inconsciente, né? Sim. Então precisa ser conhecedor, sabedor de tudo isso, para se corrigir, né? Exatamente, é aí que é necessário. Então a gente ter consciência de como o racismo atua dentro da nossa sociedade é importante para a gente, exatamente como você coloca, a gente se corrigir, né? A gente combater. Então o antirracismo começa por aí, né? Pela necessidade, primeiro você compreender como é que o racismo funciona, como é que ele age sobre a sociedade, como é que eu reproduzo o racismo. Eu só vou conseguir exercer o antirracismo se eu conhecer. Exatamente, né? exatamente. Né? Atos como esse, a gente conversar aqui no programa Café com Leite, é um ato antirracista? É sim. Devo continuar fazendo. Seria ótimo, né? Mas não tem É necessário que outros espaços também reproduzam isso, né? Esse debate, o combate ao racismo, né? Quando a gente faz esse debate, a gente obviamente está levando o debate, a discussão às pessoas, tentando apontar outros rumos para a sociedade brasileira, né? Para a nossa sociedade, para a comunidade, né, em que a gente vive, para o espaço onde a gente vive. E isso é muito importante, né? É um trabalho educativo, né? Eu digo, o movimento negro, ele tem um papel de combate ao racismo, né? Um papel muito, muito importante nesse sentido, e um dos papéis do movimento é o papel educativo, é educar as pessoas no sentido do antirracismo. Você falando aí, eu aqui me reportando, voltando à lei de cotas, que é do governo federal. E eu me reportando aqui, você falando, tudo isso que você está falando aqui, eu me reportando, a iniciativa privada poderia tomar essas iniciativas sem ter uma lei que o fizesse, que os obrigasse. Sim. Olha como seria legal isso. Sim, né? Muito importante, né?
a gente viu durante... Não sei se você com certeza se recorda, né? Isso até foi... Não é mais uma prática, mas se tinha prática de pedir fotografias nos currículos, né? E colocar... na realidade, se buscava, às vezes, pessoas com fenótipo branco, né? Até isso era, né? Né? Assim, para praticar o antirracismo, contratando pessoas negras, colocando pessoas negras em cargos dentro das empresas, em cargos também de chefia, é importante, porque os números apontam, né, que que poucos negros ocupam cargos de chefia também, dentro dos espaços das empresas privadas e dos espaços públicos Na também. minha empresa tem pessoas negras, né? Sempre teve. Viu? Que bom. Então, e não foi preciso cota, não, lei de cota, não. Pois é, mas infelizmente não é uma prática que é generalizada, né, nas empresas no país afora, infelizmente. Então, principalmente os cargos mais elevados são ocupados principalmente por brancos. E é uma coisa que a gente tem que... Eu sou a favor da prática, igual também, só fazendo assim uma analogia, ou talvez, é a questão, por exemplo, de botar pessoas para estagiar, independente de cor, tá? Independente. Eu não te contrato porque você é jovem e não sabe de nada, e nem quero você velho porque você já passou da idade, eu também não te quero. Isso é uma prática. Sim. Pra você ter uma ideia, eu tenho pessoas trabalhando comigo com mais, eu acho que 60 e pouco, 70 anos talvez. Tem menino com 18 anos. Pluralidade, né? Isso é importante, né? E eu indico isso, eu digo, faça isso também. Olha só quão importante esse cara que viveu a vida inteira trabalhando, tem um conteúdo. Você tem uma troca de experiências, né? É importante, trazendo experiências dos mais velhos, dos mais jovens, e trazendo pessoas negras para esse espaço, você vai ter uma experiência de vivência também diferente. É importante, né? O professor Edson, não sei se você conhece esse cidadão aqui, conhece? Conhece não, mas eu vou mostrar. Dá para dar um zoom aqui? Vou cobrir assim, que é para ver só essa página, que ele não escreveu duas páginas aqui, é meu amigo Júlio que escreveu aqui, só para... Dá para ver aqui, dá? Deu aí, legal? Isso aqui é o meu irmãozinho, Dr. José Inácio Lopes, ele trabalha aqui em Juazeiro, sim, mas ele tem empresa de advocacia aqui no ICOR. Olha o tema dele, ó, encarceramento em massa como instrumento de segregação racial e social. Uma análise sobre a lei de drogas. Tema importantíssimo, viu? E o doutorado dele, ele é doutor, ele escreveu sobre racismo estrutural. Gente boa, meu amigo, só tô com raiva porque ele nunca mais veio aqui, sabe? Mas ele liga que eu vou, você não me liga. Gente muito boa, inclusive essa revista aqui é para você. O Dorinha ficou aqui por baixo, agradeço, me entregando, viu? E saiu na imagem aqui, ela se agachando aqui. Dorinha, você podia entrar aqui, mas o ambiente é nosso. E essa daqui é para você e tem essa história aqui desse rapaz aqui. Eu vou lhe apresentar. Com certeza vou ler. Muito boa, viu? Professor, a nossa conversa está boa e esse tema é um tema que eu, como lhe disse, eu já gravei aqui vários e eu acho que 10, 15 programas sobre esse tema, viu? Não necessariamente intitulado Raça, Racismo e Antirracismo, mas assim, vários temas sobre essa questão do combate ao racismo, como você disse, né? Se a gente fala, automaticamente a gente está combatendo, né? Então, eu faço questão, é uma coisa que me chama muita atenção, porque eu não aceito ter uma lei para dizer que eu tenho que fazer. Eu não posso ultrapassar o vermelho, eu não posso descer na rua, subir na rua São Pedro, por exemplo, porque a rua São Pedro só é para descer. Já tem uma lei dizendo, então, tu tá entendendo? Tem que ter uma lei para dizer que... Mas, infelizmente, no Brasil é assim. E eu quero ter esse processo de continuidade, porque é uma forma que nós que fazemos o programa Café com Leite, quando eu digo Café com Leite, não sou eu, é toda uma equipe por trás que faz com que a gente possa atingir os nossos objetivos. Então, se a gente puder continuar trabalhando isso, você não tem tempo para você mandar mensagem para mim, você tem meu telefone. Olha, Leite, tem um assunto, uma coisa que eu não faço. Por exemplo, se você chegar e disser, Leite, vamos tratar do assunto hipoteticamente aqui, eu vou criar, não vou...
afirmar. Digamos assim, vamos falar de um movimento do sindicato, etc. Não, eu não faço. Mas Edson conhece o tema racismo. Edson, vem para cá, vamos conversar. Você está entendendo? Sim. Por conseguinte, você é diretor do sindicato A. Ou, por conseguinte, você é diretor da empresa B. Mas eu não falo na sua empresa. Eu falo no seu conteúdo, na sua essência, no que você tem. Então, sempre que você quiser, não somente esse assunto, viu? Não somente esse. Leite, eu tenho um amigo aqui, José, para falar sobre isso. Manda para mim. Eu boto na agenda aqui e depois eu entro em contato com ele, dá certo, e a gente conversa e é sempre muito bom, viu? Edson, nossa conversa está muito boa aqui. Olha a intimidade aqui com o professor Edson. Edson, olha só. Mas é porque assim, o café, né? Vamos fazer o seguinte, eu preciso fazer um intervalo, vamos tomar um cafezinho e a gente volta já. Combinado? Ótimo. E você, fique ligado, nosso intervalo é rápido, é só o tempo de nos deliciarmos aqui de um cafezinho e uma água mineral São Geraldo. Que era rapidinho, já me deliciei de uma água mineral São Geraldo, de um cafezinho aqui espetacular. Já conversei aqui com o meu amigo professor Edson. E agora eu quero agradecê-lo, professor. Muito obrigado, foi excelente aqui esse nosso bate-papo, esse nosso cafezinho. Mas o cafezinho vai estar sempre à disposição, extensivo aos seus amigos, aos professores. Sou fã de professor, viu? Sou fã de professor. E pode mandar para cá, manda lá e a gente vai conversando e vai encaixando. E sobre o tema em si também, eu tenho o maior orgulho, eu tenho orgulho de debater esse tema, tá? E se no café com leite, a gota d'água que sai do café com leite é instrumento construtivo em defesa, pode contar com a gente, tá bom? Muito obrigado, viu? Eu agradeço demais o espaço, acho importantíssimo que a gente possa debater um tema como esse, né, possa conversar com as pessoas, possa levar para as pessoas as ideias, né, de combate ao racismo que, infelizmente, ainda estão presentes na nossa sociedade e faz parte da nossa luta, né? Pronto. Esse diálogo, essa conversa e esse embate fundamental. Gostei do português, nossa luta. Muito obrigado mais uma vez. E obrigado a você que nos acompanhou até agora. Beijo a todos, fiquem com Deus. Nosso time é esse aqui, ó. E a companhia é a sua. Muito obrigado, gente. Olha, TV Café com Leite, TV Verde Vale, TV Cariri, redes sociais, tudo isso e muito mais. Lembrando que aos domingos, às 23 horas, na TV Meio, o programa Café com Leite é nacional, viu? Agende-se. Beijo a todos, fiquem com Deus.